Aula 16, né? Vamos começar aqui então. A gente está falando de um assunto que a pergunta finalizou, estamos entrando no item 2, né, do livro 1 ainda, e vai falar também de espírito e matéria, uma continuação. Então, a pergunta do Kardec é: poder. Vamos. Desculpa, nós vamos fazer a prece, tá? Faz a prece então. Gente, então hoje vamos aproveitar, né, que como é aniversário da Vera, vamos todos nós vibrar por ela. Também parabéns a Yara pela palestra que eu assisti, muito boa, Yara, gostei, falando sobre suicídio, né? Então nesse momento, né, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que nós temos, agradecendo a nossa Mãe Santíssima, Jesus, aos bons espíritos, rogamos, Senhor, a vossa misericórdia sobre todos nós, sobretudo nos países que estão em guerra, que a vossa luz possa chegar até esses irmãos, trazendo paz, alento. E pedimos, particularmente hoje, a nossa Mãe Santíssima que envolva a nossa amiga Vera nesse novo ciclo, que seja pleno de amor, de saúde, de realizações e de crescimento espiritual. E assim nós pedimos a permissão para iniciar a aula de hoje, que assim seja. Graças a Deus. Então, nossa aula 16, item 2, espírito e matéria. Deixa eu voltar aqui. Estava no capítulo, que é a Gênesis, né, que a gente estudou, estava na lição 25, e a gente já estava falando sobre espírito e matéria, e aqui a gente vai para a questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria, e a matéria sem o espírito? Então, a pergunta parece simples, mas ela remete a algo que, de novo, fica dentro de um contexto de não compreensão. Porque se você concebeu o espírito sem a matéria sem o espírito, você quer voltar lá atrás e falar, eles existiram separados? Ele fala, você pode, mas só pelo pensamento. Você pode imaginar, mas não tem o conhecimento do que é um espírito sem matéria, porque o princípio espiritual foi constituído junto com o princípio material e eles se uniram. E não era espírito, era princípio. Quando é que se tornou espírito? Quando se tornou um humano, isso depois de bilhões, trilhões de anos. Então ali já estavam juntos, já vieram juntos, né? Já vieram juntos. Então ele diz pelo pensamento, que não tem nada. Aí, a questão 27, ele diz assim, então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, isso é básico para nós. Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, a gente não pode falar o começo de tudo, a gente pode falar o começo do universo, da criação, porque a gente sempre vai imaginar que tem algum começo. E, mesmo assim, isso não é uma resposta 100% ok para nós ainda. Mas ele diz que o princípio das coisas, Deus, espírito e matéria. O princípio das coisas, como se você pensar em espírito como um princípio espiritual e a matéria como um princípio material. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da matéria e esse princípio, né, que a gente conhece, e o princípio que está antes desse princípio que a gente conhece. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Então tem o princípio vital, o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Quer dizer, entre o espírito e a matéria tem aquele tônus vital, princípio vital, ou fluido universal, que vai dar o quê? É como se desse a vida, né? Energizasse a matéria. Por demais o espírito é a matéria, propriamente dita. Por demais grosseira para o espírito, possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material. Ele se distingue desse por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, você tem o princípio material, o princípio espiritual. Mas você tem uma outra coisa,
né? Você tem um fluido universal. E ele está dizendo o seguinte, que o fluido universal, você não pode dizer exatamente que ele é matéria, porque aí não faz sentido, mas ele é uma matéria num nível totalmente diferente do que a gente conhece, porque ele faz um elo entre a matéria e o espírito. Existe um elo entre os dois, que é o fluido universal. Aqui continuando. Mesma pergunta, continuação. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria. É suscetível pelas suas inumeráveis combinações como esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, está dizendo. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão da gravidade mais na frente um pouquinho. Então, ele está dizendo assim, pensa que assim, o fluido é como se fosse uma colinha, uma cola, né, que a matéria precisa para ela estar numa ordenação, para ela estar, de uma certa forma, recebendo ordenação do espírito, que através do fluido faz com que ela haja, com que ela se modifique, como que ela se combine e dá. Depois nós vamos mostrar aqui a tabela de Mendeleev. A gente vai ver que interessante que é isso. Pergunta 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então, se ele está dizendo assim, se o espírito é em si alguma coisa, não era melhor falar então em designações de matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, a matéria seria inerte, né? E o outro seria inteligente. E aí ele vai responder assim, olha, as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais. Ele está completamente correto. Por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Aqui, a gente já falou aqui várias vezes sobre a questão do conceito da inteligência. Acho que vocês todos já foram expostos a isso, que é muito diferente do conceito de inteligência do vulgo ou do popular. E vou dizer até mais, às vezes diferente até de alguns livros espíritas, né, que entende a inteligência como uma questão intelectual. E quando a gente estuda com mais profundidade a espiritualidade, nós vamos ver que a inteligência é algo maior. Por isso é princípio inteligente, princípio espiritual e princípio inteligente, e o princípio material. Então, aqui tem uma questão que ele tenta colocar uma fórmula em cima desse processo para os espíritos. E eles vão dizer assim, olha, a linguagem de vocês é confusa, e a gente constata isso. A nossa linguagem é muito confusa. Se você pegar algumas palavras muito genéricas, como o amor, por exemplo, as pessoas entendem cada um de um jeito diferente. Se você pegar a inteligência, também entende cada uma de uma forma diferente. Isso é comum no mundo e tem muitas palavras assim. Palavras que designam uma coisa muito elevada e muito ampla gera confusão para as pessoas. Por quê? Porque a compreensão exata daquilo não está disponível para nós. Não é disponível. Então, se não é disponível, a gente começa a puxar aquela palavra para muitas coisas. A própria palavra amor. A palavra amor, e vamos ver daqui a pouco também, segundo o Miramês, é como se fosse, Jesus fala isso também, é como se fosse a emanação divina. A emanação divina que criou tudo. Então, se você pensar no princípio material, princípio espiritual, quem criou tudo isso? A origem divina, o amor de Deus, foi ele que criou isso. Então, agora, o que é esse amor? Você não sabe explicar isso, a gente não sabe explicar, né? Continuação. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência. Lógico, tem um monte de coisa destituída de inteligência. E vemos o princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Quer dizer, a origem a gente não sabe, né? A gente sabe que foi criada por Deus, mas não sabe de onde tirou esse negócio, né? A gente não sabe.
A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Se promana ou não de uma só fonte. Se há pontos de contato entre ambas. Se a inteligência tem existência própria. Ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí, o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo, que é o princípio espiritual e o princípio material. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Vocês percebem que aqui fala-se de coisas muito filosóficas, porque a gente aprende no Espiritismo, logo no início do livro dos Espíritos, principalmente, nesse mesmo capítulo, que vai falar, olha, Deus criou o princípio espiritual, o princípio material, eles se juntaram, tem um fluido, eles se juntaram e eles vieram no processo de evolução e chega no espírito, chega em matérias diferentes, transformações, vai se modificando. Essa ideia a gente entende bem, tranquilo, sem muito problema. Mas quando você pega alguém que tem um nível espiritual maior, que tem um lado filosófico muito grande, porque isso acontece, ele fala, não, para mim isso não é suficiente, ele quer entender mais, você vê que ele quer saber. Como assim? Né? A gente vê matéria destituída de inteligência e vê um princípio inteligente que independe da matéria, que ele não precisa da matéria. Tanto é que desencarnados no mundo espiritual muito elevado não tem matéria, não precisa. Então, tá aí. Então ele fala, mas e a origem? E a conexão dessas duas coisas, quando elas se juntam, não são desconhecidas. E é verdade. A gente sabe disso, que é desconhecido, que a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem essa informação ainda. E vai levar muito tempo para a gente entender. Por quê? Porque não é para a nossa condição ainda de compreensão, não tem. Né? Então, essa compreensão que o Espiritismo nos dá, que existiu um momento em que Deus criou o princípio espiritual e material, e esse, quando fala tem um momento, é uma questão, vamos dizer assim, simbólica para a nossa mente aceitar isso. Porque senão fica muito difícil para a nossa mente falar assim, não, Deus criou o princípio espiritual material, mas quando? Não, sempre criou. Pronto. A nossa mente não entende isso, não tem compreensão. Então a gente diz que houve algum momento da criação. Né? É para a gente compreender. É pedagógico, né? Vamos falar assim, é uma questão pedagógica, senão a gente fica mais confuso ainda. Aqui a gente entra no capítulo 2 dos elementos gerais do universo. E ainda continua aqui falando de quê? De matéria, porque se é elementos gerais do universo, está falando de que o universo é matéria. Né? É matéria. Então vamos lá. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Quer dizer, ponderabilidade, você pode pensar em coisas como tem peso, tem tamanho, tem profundidade, tem dimensão, tem várias coisas que significa ponderabilidade, ponderável. Né? Da matéria, como a entender, sim. Então, se a ponderabilidade é atributo, quer dizer, ela é pesável, você vê, ela tem dimensão, tem tamanho, tudo isso, ele diz, não, da matéria como vocês entendem, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Então, quando você fala do fluido universal e fala que ele é matéria, pronto, aí já é diferente, isso não se aplica. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixe de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Do que está falando aqui? Ele está falando, de uma certa forma, da gravidade, porque está falando de peso, de ponderabilidade de peso, de massa. Então, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso do mesmo modo que não há alto nem baixo. Tá, mas vamos ficar ali. Ora, a gente sabe que a matéria ela tem ponderabilidade. Até o átomo tem, mas chega num nível de medição quase insustentável. Quase insustentável. Para vocês terem uma ideia, dentro de um grão de areia tem bilhões de átomos. Sabe o que é isso?
Bilhões de átomos num grão de areia. Então você pensa assim, mas nesse negocinho aqui, que pesa nada, não tem balança para pesar isso, você tem átomos em bilhões e eles também são ponderáveis? São ponderáveis. Só que os átomos é a matéria, vamos falar assim, do nível de matérias primárias, né? Porque desde a Grécia, Demócrito falava tudo é constituído de átomos, e a gente traz isso até recente, antes dos Borns da vida, né, aparecerem com as questões quânticas. A gente entende que algo que é muito pequeno, quase imperceptível, e os átomos não eram possível ser vistos nem com microscópio há pouco tempo atrás. Hoje em dia já se tem capacidade para isso. Ele tem peso, tem tudo. Ele tem dimensão. Mas agora a gente já descobriu que os átomos, que têm os prótons, nêutrons e elétrons e outras cositas mais, não são a matéria primitiva. E aí, fala, mas como assim? Não, porque dentro do átomo tem outras coisas que constituem o átomo. Aí você tem os quartos, os quarks, os bósons e assim vai. Então, quando você pega deixa eu ver se vai ser aqui que vai entrar, que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. Não vai ser agora. Então, deixa para depois. Então, quando você pega... Quando você pega, por exemplo, a matéria que é inicial praticamente do universo, é o que mais tem no universo, é o hidrogênio. E quando você pega o hidrogênio, é como assim, se o hidrogênio, através de modificações devido a situações de calor, de frio, disso, daquilo, ele próprio vai se multiplicando, vai somando, vai criando outras coisas. Então, se você pegar o Sol, ele tem uma capacidade de fazer transformação. Hidrogênio, hélio. Como que funciona isso? Ele produz. Os produtos químicos todos que nós conhecemos são produzidos nas estrelas. São produzidos nas estrelas. São explosões de novas, supernovas, e agora eles falam de quilonovas, não sei. Você produz nas estrelas. Quando explode, aquele material todo se espalha pelo universo. E aí vai bater em planeta, vai cair em planeta, e tudo mais vai acontecer. Então, no início, o que nós tínhamos é principalmente hidrogênio, depois um pouco de oxigênio e mais alguma coisinha, mas aí o processo dependeu de quê? Dependeu das estrelas, dependeu dos grandes sóis, vamos falar assim, para que através deles, do crescimento e explosões, criassem coisas maravilhosas. Quem gosta de estudar ou ver curiosidades sobre cosmos, eu adoro, eu estava vendo recentemente algumas descobertas do James Webb, né, que é o telescópio que eles mandaram recentemente para o espaço, está descobrindo coisas incríveis. Por exemplo, está descobrindo que lá no início do universo, início considerado pelo Big Bang de 13, 14 bilhões de anos atrás, que já descobriram que não é assim, no início, nos 300, 400 milhões de anos iniciais, eles perceberam que o James Webb fotografou grandes galáxias. E pela teoria do Big Bang não poderia existir. Porque galáxias, para existirem, precisam de complexidade de muito tempo para se formar. O que significa isso, então? Significa que a ciência está precisando, né, buscar mais informações. Mais informações. Então, é assim, quando você tem uma matéria em que você considera ela a primária, que já foi considerado o átomo, depois você descobre que não, que o átomo tem composição. Depois você descobre que as composições dos átomos, fora o elétrons, o prótons e o nêutrons, tem outras coisas ali envolvidas. E aí vai. E até que você chega aonde? Né? Então, hoje, quando você pega uma tabela de Mendeleev, tem outras tabelas que é matéria só dos quânticos. Tem várias coisas. É uma lista. E aqueles quânticos, será que eles também têm uma composição? Porque aí ele vai falar para nós do fluido. Ora, se o fluido é uma matéria original, primária, e não é ponderável para nós, o que ele está querendo dizer? Porque é tão sutil, é tão ínfimo a ponderabilidade que a gente não tem capacidade de ver.
E hoje você já consegue ver o átomo, mas você não consegue ver os outros. Você vê que para descobrir o bóson de Higgs precisou de um acelerador de partícula monstruoso para detectar, não a foto, não, mas detectar de uma forma física a existência. Então, é só para a gente contar uma historinha, para a gente entender a complexidade, que é uma coisa que é matéria, que não é nem tão falando de espírito aqui. Vamos lá. E quem quiser interromper, por favor. E aqui vem um Miramês, que eu adoro. Muitos ainda procuram descobrir mais coisas sobre a matéria através dos canais mediúnicos. Então, ele está falando aqui. Não sabendo eles que os espíritos, mesmo os mais evoluídos, não podem quebrar a sequência estabelecida pelo chefe supremo de todos nós, que regula as revelações em todos os campos do saber. A humanidade, no momento, não está precisando de mais ciência para viver melhor, e sim de educação dos próprios sentimentos. Olha que coisa linda, né? Acho que a ciência que nós temos já até demais, porque já tem capacidade de acabar com o planeta que a gente vive. E se pega uns loucos pela frente, aí o problema é grande. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, está colocando a questão mediúnica no meio. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se a gente tem um trabalho mediúnico, e se a gente abre a guarda para qualquer coisa de vaidade, qualquer coisa desse tipo, a gente corre um risco enorme. Isso é uma coisa, é um material falando de um assunto, mas que chama a atenção de outro, que é o trabalho mediúnico. Então, a gente tem que entender que a gente não deve, como é que a gente vai dizer? A gente não deve incentivar nenhum espírito, nenhum dito mentor, protetor, que for, que nos dê determinado tipo de informações. Não é bom, porque isso pode trazer um misticismo, pode trazer coisas envolvidas aí e pode criar pessoas sendo manipuladas. Ser manipulado num processo mediúnico é uma coisa muito séria, né? Então, esse é um chamamento para a gente. A força maior que a humanidade alimenta é o ódio, a ganância, a inveja, o orgulho e, acima de tudo, o egoísmo. Então, aqui já deu um... Ele não chutou Paulo Barraco, chutou vários ao mesmo tempo, né? O Miramês está dizendo assim, olha, a situação de vocês é essa daqui. Essa é a força maior. E cada vez a gente entende e se percebe isso no mundo. As transações comerciais estão na frente de todos os sentimentos altruísticos. E o Cristo foi esquecido na sua mais profunda esquemática de nivelar os homens, como sendo irmãos, filhos de um mesmo Pai, de empenhar com seus discípulos para pregar o Evangelho a todas as nações e todas as criaturas. Gente, o que ele está falando para nós aqui? Meu telefone, por favor. O que ele está falando para nós aqui, nós estamos vendo isso no mundo atual. O retrato do mundo atual, das coisas que nós estamos vivendo, é exatamente isso aqui. É exatamente. As pessoas não estão preocupadas com o próximo, não estão preocupadas com ajudar, com nada. Isso no âmbito particular e no âmbito político de um país, de qualquer país. E a gente está vendo isso, as guerras, tudo por questões de orgulho, inveja e ódio, principalmente ódio, ganância, tudo isso. É o que está vingando. É como se a gente, assim, nós estamos vivendo um momento da transição que parece que está uma ebulição. Parece, vamos ferver a água. Agora está na hora de ferver a água. Vamos ver quem consegue se movimentar com uma certa decência, com uma certa condição de irmandade nesse processo da água borbulhando. Nosso mundo está nessa fase aqui. É o que ele está falando para nós. Isso é uma leitura complementar. Tá? É uma leitura complementar da Gênesis. E que está lá no capítulo dos milagres segundo o Espiritismo, que é o capítulo 14, e fala dos fluidos. Eu vou dar uma lida aqui rápida. Como o princípio elementar do universo, o fluido cósmico universal assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, os do mundo invisível e o de materialização, ou de ponderabilidade, os do mundo visível. Então, está dizendo assim, o fluido cósmico, é o princípio de tudo, assume duas situações, de imponderabilidade e ponderabilidade. O ponto intermédio
é o da transformação do fluido em matéria tangível. Então, o ponto intermédio, o fluido se transforma na matéria tangível. Vamos pensar em matéria tangível? Vamos pensar em coisas que a gente vê, não. Matéria tangível no nível quântico, lá no iníciozinho. Matéria tangível, é tangível. Hoje isso depende da condição do cientista para medir, para perceber. Então, o ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas, ainda aí, não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Então, assim, ele está dizendo assim, aí ele dá o exemplo aqui, o éter, o ar, o fogo, a água, a terra, né? Então, o éter gerou... Vou botar aqui. Então, você imagina assim, Deus, né, cria o fluido cósmico. E isso, quando fala cria, a gente está colocando um tempo nisso aí, mas não é assim, só para a gente entender a didática da coisa. E desse fluido, ou desse éter, né, que nos livros do André Luiz fala-se bastante, se cria as outras coisas. E quais são as outras coisas? Os princípios. Então, ele distingue. Aqui o éter é uma coisa, mas ele vai distinguir duas coisas. Olha, tem um princípio material através da ação divina e tem um princípio espiritual através da ação divina. E o éter, o fluido, ele vai atuar com eles num processo de transformação e crescimento. Os chamados fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Os fenômenos espirituais ou psíquicos se ligam de modo especial à existência dos espíritos e cabem nas atribuições do espiritismo. Como a vida espiritual e a corporal se acham incessantemente em contato, ambos os fenômenos se produzem simultaneamente. O fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual. Quer dizer, a psique mais ligada ao pensamento do que a própria espiritualidade. Dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Aí você entra uma outra coisa. Aí já mudou. Você tem o espírito, você tem o corpo e você tem o perispírito. E aí você tem fluidos que atuam mais no perispírito, né? E alguns que atuam no corpo físico, mas mais no perispírito. Essa qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regido por leis. Pode-se, pois, admiti-los como efeitos psíquicos sem os admitir a título de milagres. Então, você pode ter efeitos que são psíquicos, mas que não são milagres. E aí, ele não dá nenhum exemplo aqui para a gente, mas a gente tem uma ideia. Vamos mais um pouquinho? Esses assuntos que a gente está falando aqui são assuntos mais complexo, eu diria assim que às vezes meio chatinho, mas é importante a gente passar por eles. É importante a gente passar por eles, nem que seja para a gente saber, ó, isso aqui está tratado aqui, eu vi isso aqui nesse lugar aqui, tá? Eu sei como é que funciona isso, tá? Então, aí tem 3 propriedades da matéria. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Pronto, a gente já falou disso ali atrás, está repetindo. Os corpos que considerais simples, que são os hidrogênios, os oxigênios, a coisa da Mendeleev, né, não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Para nós é fácil compreender isso. Aqui. Essa é a tabela de Mendeleev. É o russo, acho que é russo, né? E foi ele que montou, não essa aqui, que essa aqui é atualizada. Tem muita coisa que você vai descobrindo com o tempo, né? Então, o que vocês percebem aqui? Qual o primeiro que existe? Ó, um átomo. Hidrogênio. O número atômico dele, ó, né? 1, hidrogênio. Ele é considerado não metais. Então, se você pegar no universo, praticamente era tudo hidrogênio, logo depois aconteceu movimentos, apareceu o oxigênio, um pouco de hélio, aí vai. Mas tem materiais aqui que eles só existem no processo das estrelas, quando as estrelas se destroem, né? Não sei se vocês sabem, mas se você tiver uma estrela, um sol, mas tem que ser muito maior que o nosso não acontece isso. Então, quando um sol, uma estrela, ela morre, ela não morre exatamente, ela se transforma. Então, ela pode se transformar numa anã branca,
e esse provavelmente é o destino do nosso Sol. Então ele expande imensamente, vira uma gigante vermelha, e ali ele não tem mais nada para consumir, né? O que consumir mais, porque o que acontece com o Sol? Por que ele tem essa regularidade? Porque ele tem o que consumir e a pressão de fora para dentro, e a pressão de dentro para fora é muito parecida. Mas vai chegar um momento que a pressão de dentro para fora é muito grande e não vai ter a pressão de dentro, de fora para dentro. Então ele vai expandir. É como não tem pressão nenhuma, ele vai expandir. Vai virar uma gigante vermelha, e essa gigante vermelha diz que engole o Mercúrio, engole parte, chega na Terra, mais alguma coisa, e depois de um tempo, e aí estamos falando de alguns milhares ou milhões de anos, ele volta numa explosão, mas não explode, ele se torna uma lã branca. Mas sóis que são muito maior do que o nosso, e tem muitos, né? Bilhões, quando eles fazem esse movimento, primeiro que os sóis que são muito maiores não duram tanto quanto o nosso Sol. A previsão de vida do nosso Sol é de 10 bilhões de anos. Já viveu 5, vai viver mais uns 5 ou 4. Então pensa assim. Mas essas estrelas que são imensas, são as gigantes, as novas, as quilonovas, supernova, são coisas monstruosas. Quem vocês quiserem depois, vai no Google ou no YouTube e procura tamanhos de estrelas, vocês vão ficar impressionados. Quando elas esticam e depois voltam, mas quando volta, a pressão é tão grande que elas explodem. E quando elas explodem, em questão de segundos, elas remetem uma onda para o universo imensa. E nessa onda vai o quê? Vai uma grande parte desse material que vocês estão vendo aqui. É como se fosse uma fábrica de produtos químicos. Só que todos eles, não todos, alguns aqui são coisas daqui da Terra, que são até artificiais. Mas elas vão mandando para todo o universo. Então, se você pensar, olha que coisa incrível, parece até assim um conto de carochinha, né? Que tanto produto químico existe na Terra. Praticamente todos esses produtos aqui foram descobertos aqui. E como é que chegaram aqui? Exatamente assim. Grandes explosões que trouxeram isso para cá. Porque, na verdade, se você pensar na Terra, quando ela foi sendo construída, ela foi construída de outra coisa que já existia, não é? Já tinha outra coisa antes. Então, naquela outra coisa antes, já tinha quase tudo isso aqui. Então, esse Sol, esse movimento da criação do Sol, gerou também material para criar todos os outros planetas. Além de que nós tivemos uma quantidade enorme de milhões e milhões de anos de cometas e asteroides caindo no planeta Terra. Imagina quanto de produto químico eles trouxeram. Inclusive, tem algumas teorias que dizem que a maior parte da água da Terra foi trazida por asteroides e cometas. Essa é uma teoria que tem. Então, só para a gente entender que o primeiro que tem aqui é o hidrogênio. E o universo, a composição do universo, vamos falar assim, inicial, basicamente era hidrogênio. Pouco tempo depois o oxigênio, depois veio o hélio, aí vai. E todo o resto aqui precisou de ter o quê? Sol, galáxia, explosões, supernova, para começar a produzir isso aqui. Ou seja, a produção desses produtos químicos é feita numa fornalha, né? Que são as estrelas quando elas explodem. Tem uma curiosidade interessante: o ouro ele é construído também junto com esses produtos aqui nessa explosão. E para a produção de ouro numa explosão de uma supernova, gasta-se 2 segundos. Em 2 segundos na explosão, faz um monte de coisa, inclusive o ouro sai ali. Isso é uma curiosidade, né? Ok. Deixa eu ver como é que nós estamos. Tá bom, vamos só mais um pouquinho. Então, comentários do Miramês. A formação da matéria perde-se na eternidade do tempo e nos caminhos infinitos do espaço. Então, não tem como a gente saber. No entanto, a forma vibra em uma baixa frequência. A cadência é demorada para que se possa ser vista, como o é palpável. E os laços que a envolvem são de um agente invisível que se lhe sustenta e dá vida no estado em que se encontra. Então, ele está falando, a formação a gente não tem noção. Mas para ter essa formação depende de quê? De tempo, né? de vibração, tem frequência. E o que acontece? Depende de um agente invisível para que isso aconteça. Então, você tem envolvimentos de fluidos para que esse processo aconteça, né? Então, para um Sol acontecer,
Depende de vários fatores. Quem gosta de ler sobre nebulosas, formação, esquenta, esfria, isso é bom. Quem pensa e fala que a matéria está morta não descobriu que também faz parte dos mortos de espírito. Nada tem a inércia total. A vida palpita em tudo, com grande empenho de expressar o Criador. Então você pensa num átomo. O átomo não tem vida? Não, ele tem movimento. Se tem movimento, alguma coisa tem ali. Né? Você tem os elétrons, você tem o próton, o nêutron, e ali, ainda por baixo disso tudo, tem toda uma construção. Então, ali tem uma vida da forma como a vida consegue acontecer naquele ponto. Agora, você fala, mas não é só um átomo. Não, mas tudo depende do átomo. Se não tivesse o átomo, não tinha nada, né? Ao começar a sair do centro de vida do Criador, a matéria inicia a sua transformação de variadas consequências. Eu não vou entrar nesse aqui, tá? Vai falar das propriedades. Eu queria sair e ver se alguém tem alguma questão, alguma pergunta. Eu sei que esse assunto é um pouquinho chatinho, mas eu gosto desse assunto porque ele envolve coisas que eu gosto de ver. Vamos lá. Gente, esse assunto, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu estudo, eu leio, mas sempre tenho dúvidas, não consigo, não tenho muita facilidade de compreender. Né? Não, mas as dúvidas que você tem, as dúvidas da maioria, porque assunto é de dúvida. É de ficar dúvidas mesmo. Mas dá para a gente ver a complexidade que é o nosso mundo, né? E aí a gente vê o quão está além da nossa compreensão, da nossa expectativa a Deus, que é o nosso Pai, que é o Criador de todo esse universo. Né? Mas a gente tem que pensar o que é a beleza do Espiritismo. De que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma criação eterna em que criou um princípio material, algo que é o início de tudo, lá que a gente nem sabe, e criou um princípio espiritual, que também é o início de tudo. Que isso se juntou e num processo de transformação, evolução, tudo coordenado com um plano perfeito, isso vem seguindo. E que nós fazemos parte disso, quando nós nos transformamos em espírito, né? Quando nós somos um espírito, porque a gente estava envolvido nos princípios também, mas vamos pensar agora que nós somos espíritos conscientes, a gente percebe, a gente faz parte disso tudo e a gente vai continuar. Isso, gente, é uma coisa que nenhuma outra filosofia e religião tem dessa forma, não tem. Isso é um privilégio de saber disso. E por isso eu digo, pode ser meio chatinho estudar isso, mas é importante saber que é assim, que é desse jeito. Nós fomos criados quando Adão e Eva. Não. Desse jeito que está aqui, é o jeito mais sensato de começar a compreender as coisas. Saber que tem um Deus e que ele cria, sempre criou, mas para a gente entender que em algum momento criou os princípios em transformação, por uma lei de evolução e progresso, chegaram onde chegaram. Né? Chegamos no espírito, no ser humano e a tudo mais. Eu acho que só isso já vale estudar o assunto que é meio chatinho, entendeu? Viu, Ruela? Mas você sabe que eu acho que eu já tive mais contato com essa tabela periódica, e quando você fala e cita esses exemplos do que aconteceu, de explodir as estrelas e vir os elementos químicos, a gente consegue imaginar. Então, eu acho essa parte não tão complexa do que quando você fala de um espírito. Aí eu já não tenho esse mesmo. Eu não tive esse contato com o espiritismo, com o espírito, com essas coisas, como eu tive com a tabela sobre o Sol, sobre planetas. Eu consigo vislumbrar alguma coisa mais palpável. Então, eu achei assim mais tranquilo essa parte que para mim é mais material do que... Tá ouvindo aí? E, Maurício, engraçado que eu estou retomando. Eu lembro, eu sempre tive, na minha época de colégio, de faculdade, eu sempre tive muita dificuldade com a química. Então, eu vendo essa explicação, quando eu leio,
eu acho interessante a gente ter essa compreensão desse início, mas eu confesso a você que eu acho bem complexo, não tem assim, essa destreza para lidar com essa compreensão. Ah, Oi, gostei. Yolanda, você está com o seu microfone fechado? Você está me ouvindo? Eu Ok. estou ouvindo, mas Agora, vocês estão me ouvindo? sim, agora estamos, porque estava fechado o seu microfone. Pode Né? perguntar. Não, é o de vocês que estavam aqui. O que eu quero saber é o seguinte: o princípio que nós fomos, que nas aulas, não sei qual foi, na passada ou anterior, falou do princípio, né? Do princípio que deu origem a nós, as pessoas, quer ver, os seres que foi se transformando até parecer o ser humano, naquela forma mais primitiva homens, de homens lá da caverna e tal. Esse princípio, ele é o mesmo princípio que se cria esses sóis, esses planetas por aí, que nós estamos falando hoje? Esse princípio de centelha divina? Não, pensa assim, são dois princípios. Ah, É criado dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material. O então princípio... o Sol, as estrelas, os planetas são somente materiais. Então, conforme a gente estudou hoje, a gente entende que toda a matéria tem vida. A matéria não é sem vida, tem algo que dá a vida à matéria. Então, se você pensar, toda a matéria do universo ela existe em função de dar seguimento a um processo divino de criação, evolução, aprendizado e tudo mais. Aí, ela não é totalmente inerte, ela tem vida, mas ela não tem espírito. Os espíritos moram nesses planetas, moram nessas estrelas, fazem coisas lá e tudo mais. Mas são duas coisas distintas. Então, por exemplo, quando foi criado o princípio espiritual, nós não podemos falar assim, então eu fui um princípio espiritual. Não, não pode. Por que não? Porque o princípio espiritual não é um espírito, é um princípio. Sim, Assim, por exemplo, quando eu falo assim, essa porta que eu tenho aqui na minha casa é de madeira e tal, mas essa porta tem um princípio material envolvido nela. O que é? São os átomos da árvore que criou a madeira. Ok, são sim, coisas muito diferentes. sim, Coisas diferentes. Ela já se tornou algo. Então, o princípio espiritual vem num processo de evolução, em algum momento se torna algo. O quê? Se torna um espírito. Através da vida com a matéria. Sem a matéria não tem como. Então, a vida com a matéria no vegetal, primeiro no mineral, no vegetal, depois no animal, aprendem coisas. Os princípios aprendem coisas, porque existe uma coisa chamada consciência. A consciência, o princípio espiritual já tem um germe de consciência, e nesse germe de consciência, né, ali tem uma centelha, né, que está começando. Quando se torna espírito, aí é colocado nessa consciência o quê? É colocado nessa consciência uma direção ao amor. Enquanto sim, é animal e racional, é muito restrito isso. É muito restrito. Porque essa direção ao amor depende de racionalidade para ser construída. O animal não tem. Ele tem arroubos de emoção, instinto, tudo isso que nós herdamos dele. Tudo isso que nós herdamos. O animal também ele tem um sentimento no nível dele de animal, não um sentimento igual ao nosso. Mas ele não tem razão, ele não tem racionalidade. Ele age por instinto, né? Por instinto. Então, de lá para cá, quando nos tornamos espíritos individuais, sim, aí nós, tendo um espírito e, por conseguinte, termos a razão como um processo de crescimento, nós então passamos a ter o direito de escolher. Mas é o processo de evolução, é o processo de crescimento. entendi. Então a Tá gente não pode certo. falar assim, quando foi criado o princípio espiritual, fomos nós. Não, não fomos nós, foi um processo. Né? Sim, entendi.
Eu entendi, entendi o que eu estava um pouco em dúvida. Agora tem que estudar mais. Obrigada, Noel. Inclusive, eu mandei pelo e-mail, eu mandei no WhatsApp informando que pelo e-mail eu mandei material das aulas da número 6, que eu tinha ali guardado. Eu tenho as outras, mas como eu vou cortando para não ficar muito grande, ali está das 6 até a aula de hoje e mais material para várias aulas na frente. Sugiro que as pessoas deem uma lida, porque aí você vem para a aula já tendo lido aquilo, fica mais fácil entender. Né? Pelo menos uma lida boa fica mais fácil entender. Obrigada. Oh, que isso. Alguém mais? Eu dei uma olhada no e-mail com as 200 transparências lá. Tem bastante material e é bastante interessante. Hoje eu voltei, comecei a ver isso. As primeiras ali, mas eu fiquei curioso, já fui lá para 187. Eu vou ter que ir com mais tempo e estudar. Mas eu disse na mensagem assim, que até a aula de hoje, ok, daqui para lá, às vezes eu faço algumas revisões, tá? Mas o grosso está ali, não tem problema nenhum. As revisões que eu fizer, eu vou falar e não vai ter problema nenhum. Agora, se alguém não recebeu o meu e-mail, por favor, passa depois pelo WhatsApp do estudo de doutrina, do grupo, o e-mail que aí eu mando, tá? Pode ser que tenha alguém que eu tenha essa lista já há algum tempo, pode ser que entrou alguém novo, alguma coisa, eu mando. Uma coisa importante, quando a gente estuda o capítulo 1, o início do capítulo 1 é mais demorado. É mais demorado, porque você tem que gastar energia na filosofia do Miramês. Desse ponto que a gente está para frente é mais rápido. Então, daqui a pouco nós vamos entrar no livro 2. E o livro 2 é mediunidade. Tá? É o mais longo, mas é uma coisa melhor para a gente estudar, é mais gostoso. Não, tá? de qualquer maneira, o que eu acho, particularmente, para mim, a gente observa, por mais que você já tenha lido o livro dos Espíritos, tudo, como a gente vai revisando, vai tendo um outro olhar, né? E, enfim, se somos espíritas, precisamos conhecer, né? Exatamente. O que a doutrina espírita vem nos orientando. Né? Gente, se ninguém tiver nada a falar... Mas o que me deixa preocupado é que cada livro que eu leio, eu vejo que eu não sei nada. É muita informação que chega. É nós, Maurício. Mas também. Essa sua colocação é de todo mundo que gosta de estudar. Quem não gosta não tem essa colocação. Não. Gente, a gente vai encerrar, tá? Estamos na hora. Dá o prazer de você fazer a prece hoje, que é seu aniversário. Sempre falo, no aniversário da gente é bom a gente dar um presente, né? Em gratidão a Deus, aproveita agora, né? Enche o nosso coração com a prece. A Vera, aniversário dela. Ô, Maurício, toda semana pega no meu pé para eu fazer a prece. Então é hoje. Hoje, no dia do seu aniversário. Chega mais perto do meio aí para você aparecer. Com licença. Isso. Então, vamos agradecer a Deus, primeiramente, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que Ele nos concedeu no dia de hoje, pelo alimento, pelo trabalho, pela vida, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, principalmente por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais. Como o Maurício falou, a gente chega à conclusão que sabe muito pouco, quase nada. Mas é cada grão, cada gota que a gente vai conquistando, né? Obrigado, meu Deus, pela minha vida, por tudo que eu passei, por todos os aprendizados, as dores, as alegrias, porque tudo isso faz parte e nós sabemos disso. Que eu seja resiliente, que é a minha principal oração hoje. Obrigado por tudo, obrigado por todos nós aqui, por cada família representada. Nos leve em segurança para casa e que todos tenham uma boa noite. Que assim seja. Ô Vera, um feliz aniversário para você, que Deus te abençoe muito, viu? E que você continue firme aí, estudando e
tendo que assistir algumas aulas meio chatas, não tem jeito, viu? Não, ao contrário. O Maurício sabe que minha aula de hoje foi uma das que eu mais gostei, porque eu gosto disso daí. Que bom, né? Gente, fica com Fiquem com Deus. Deus. Obrigado. Parabéns, Vera. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui. Boa noite, Boa Roberto. noite.